muito bom dia para você que está curtindo o Refil. Tá no ar agora o momento onde você aumenta o seu repertório, se torna uma pessoa mais interessante e começa o dia cheio de assunto. Sextou no Refil. Hoje é dia 26 de setembro de 2025. Eu sou o seu amigo Arthur Gubert. A partir de agora, a gente vai começar o programa com uma pergunta. Será que estamos finalmente entrando no mundo pós-smartphones? Ainda em tecnologia, o Instagram, como você conhecia, morreu e não tem nada que a gente possa fazer a respeito. Também vamos falar sobre um levantamento inédito que mostra que ataques terroristas praticados pela extrema esquerda superaram os de extrema direita nos Estados Unidos pela primeira vez. E para fechar, tem a China usando inteligência artificial para apagar um casal gay de um filme australiano. E a gente termina com como um Lego vira Lego. Mas antes, deixa eu fazer o refil do meu café. Clicou no link que tá na descrição do episódio e assinou os cafés especiais da O Brother diretamente na porta da sua casa, na frequência que você escolher, do jeito que você quiser. E com o cupom refil você tem desconto nesse grande produto aí que a O Brother entrega na casa da gente. Um café de microlote delicioso, produzido por pequenos produtores e que tem gosto de café de verdade. Mas vamos lá, ó. O futuro dos post-phone devices, que são esses aparelhos que prometem substituir os smartphones, né? Vamos começar falando disso porque é o assunto da semana no mundo tech. Talvez eles não sejam essa revolução libertadora que o marketing das Big Techs está sugerindo, né? Aqueles óculos, os relógios, smartwatches, né? Os anéis inteligentes. Talvez esse discurso seja mais sedutor do que realidade prática, né? Porque esses óculos prometem devolver a presença que a gente perdeu com o smartphone. Os relógios aliviam a dependência das telas. Esses fones de ouvido que funcionam como assistentes pessoais, teoricamente nos tirariam da necessidade do smartphone, mas olhando de perto, o que está acontecendo, na verdade, não é a substituição do celular, e sim a sua extensão. Exemplo disso são os óculos Ray-Ban, que tem tecnologia da Meta. Eles têm câmera, microfone, tela nas lentes e até uma pulseira para comandos por gestos. Mas na prática dependem do celular no bolso, ou seja, funcionam como um acessório que prolonga o alcance do aparelho. O mesmo vale para os smartwatches, para os fones com tradução simultânea e até para os rastreadores de saúde. São produtos que expandem a lógica do smartphone, né? É uma coleta constante de dados, a integração com assistentes de inteligência artificial e que estimulam o uso contínuo. Na teoria, a gente poderia imaginar um futuro em que deixamos o celular em casa e usamos apenas os acessórios. Mas até agora a experiência mostra o contrário. Cada novo aparelhinho aumenta o vínculo com o ecossistema da marca. O Apple Watch, por exemplo, nunca substituiu o iPhone, mas se tornou uma peça fundamental para aprofundar a relação do usuário com a Apple, coletando informações de saúde, criando novos hábitos de uso. E com a chegada dos óculos de realidade aumentada, os fones sempre ativos e dispositivos com inteligência artificial embutida, a tendência é menos libertar-se do celular e mais usar o celular no corpo inteiro. Ou seja, a gente não está caminhando para um mundo sem smartphones, e sim para um mundo em que estaremos cada vez mais conectados a eles de maneiras novas e muitas vezes invisíveis. O fato é que a gente não consegue mais encarar a vida real sem a conexão. E os devices que a gente usa para fazer isso mais práticos e com a experiência mais intuitiva ainda são os smartphones. Apesar de a gente poder apontar para ele e chamá-lo de o inimigo, na verdade, no final do dia, ele é um aparelho. Se você quer reduzir os danos que o smartphone causa, é só não usar o smartphone, né? Ele vem com várias funções para você criar gatilhos que reduzem o uso, mas a gente não usa. Mas a revolução, na minha opinião, precisa ser do relacionamento com o aparelho. Eles não vão facilitar isso. A gente aqui tem que tomar a frente e decidir se quer ou não ser um escravo dessas telinhas.
Ainda nesse assunto, ó, o Instagram, como a gente conhecia, já era. C'est fini. That's the end, my friend. Je suis désolé. E não adianta chorar, tá? Porque agora é oficial. A plataforma, né, o Instagram, anunciou mudanças que colocam de vez os Reels e as DMs no centro da experiência instagramável. Aquele feed de fotos lá, né, que a gente conheceu lá no início do Insta e que já vinha minguando, agora definitivamente virou uma peça de museu digital. Não é só impressão, tá? O Instagram hoje tem 3 bilhões de usuários e tá testando até versões do aplicativo que já abrem direto no Reels, como aconteceu na Índia, né? Eles fizeram isso lá quando o TikTok foi banido e segue banido por lá. O Instagram colocou uma função que toda vez que você abre o app, a primeira tela que aparece são os Reels do Discovery, pra que você fique ali, né? Porque agora a guerra não é mais por fotos bonitas na timeline, é pra prender a atenção das pessoas através de vídeos curtos. A mesma lógica do TikTok. E no Brasil isso faz ainda mais sentido, tá? Se liga nesse dado que eu encontrei. Nós somos um dos maiores mercados do Instagram no mundo e somos os campeões em tempo gasto em redes sociais. Pra muita gente, abrir o Instagram não é mais sobre postar nada, é só assistir Reels e mandar na DM. Vê um Reels, lembra do amigo, manda pro amigo na DM. É tipo um novo WhatsApp, né? É claro que dá pra sentir a nostalgia, lembrar daqueles bons tempos onde a gente postava fotinhos espontâneas, né? Filtros vintage. Mas isso aí, meu irmão, já era. Os Reels se tornaram o coração do aplicativo. E é inútil resistir, tá? Porque agora vem uma opinião pessoal minha, bastante filosófica. Saca só. A internet nunca foi sobre permanência. Ela sempre foi sobre transformação, né? Era o Tumblr em 2010, era o Facebook em 2014, o Twitter em 2018 e agora o Instagram em 2025, que deixa de ser o que sempre foi para se tornar algo que deseja ser. Um depositório de atenção, uma rede para capturar o tédio e um gerador de dopamina barata. No fim das contas, quero que você se faça uma pergunta aí. Será que a gente sente falta do Instagram antigo? Ou será que a gente sente falta da vida que ele representava? É, amigo. É isso, né? Vou falar o quê? Agora, deixa eu trazer um assunto um pouco mais sério por aqui, porque um levantamento bastante recente feito nos Estados Unidos mostrou uma coisa inédita em mais de 3 décadas. Ataques terroristas ligados à extrema-esquerda superaram em número aqueles cometidos pela extrema-direita, pela primeira vez, tá? Esse dado não significa que a violência da esquerda seja hoje mais letal ou mais numerosa no longo prazo, porque, historicamente, a direita extrema americana ainda responde pela maioria das mortes e atentados, mas esse levantamento mostrou uma mudança no padrão recente. Esse estudo analisou mais de 700 incidentes desde 1994 e define terrorismo como a ação de um ator não estatal, né? Não é um outro governo realizando, que tem objetivo político e efeito psicológico sobre a população. Então, isso é um ataque terrorista. Durante os anos 90, praticamente toda a atenção recaía sobre os extremistas de direita e grupos jihadistas, né? Já a partir de 2016, com a ascensão de Donald Trump e com a polarização política cada vez mais acentuada, cresceram os episódios de violência ligadas a ideologias de esquerda, geralmente contra agentes do governo ou figuras associadas a políticas de imigração. Nesse ano, só até julho, já eram 5 atentados ou tentativas atribuídas à esquerda radical. Essa contra o Charlie Kirk entra nessa lista também, configurando o ano mais violento desse espectro em 3 décadas. Ainda assim, a diferença de mortes é bastante grande, tá? Enquanto esses ataques da extrema-esquerda tendem a mirar indivíduos específicos, executivos, como no caso do Luigi Mangione, que matou o cara lá, o ricaço lá no meio da rua, né? Eles miram executivos, miram políticos, miram autoridades. Os ataques vinculados à extrema-direita, historicamente, miram grupos inteiros, produzindo mais mortes. Nos últimos 10 anos foram 36 ataques vinculados à esquerda, com 13 mortos,
contra 152 ataques vinculados à extrema-direita, que resultaram em mais de 100 mortes. Outro fator bastante importante é o efeito das eleições, tá? A vitória do Obama em 2008 impulsionou a violência da direita. Já a eleição do Trump em 2016 coincidiu com o aumento de violência na esquerda. E, curiosamente, a volta de Trump ao poder em 2024 reduziu os ataques de extrema-direita, já que muitos militantes sentiram que as suas demandas estavam contempladas nesse novo governo. O problema é que esses atentados isolados acabam servindo de combustível para narrativas de guerra. A morte recente do Charlie Kirk, atribuída a um extremista de esquerda, reacendeu a retórica de que tem uma conspiração violenta do outro lado. Esse discurso pode estimular o vigilantismo, né? Repressão desmedida e criar um novo ciclo de radicalização. No fim, meu irmão, esses dados só mostram uma coisa. Você aí vai interpretar do jeito que você quiser, porque tem uma coisa muito poderosa chamada viés de confirmação, onde a gente tende a acreditar naquilo que a gente já acredita. Mas a violência não tem um lado só, especialmente nos Estados Unidos, que é quem tem muitos desses casos, né? A violência surge quando um grupo se sente derrotado, ignorado, excluído. O desafio é não cair na tentação de usar a estatística para reforçar a trincheira, mas enfrentar qualquer extremismo como uma ameaça comum. É só assim que se quebra o ciclo, né, em que cada ataque vai justificando o próximo. Então, violência não é legal. Nem lá, nem aqui, e muito menos no meio, né? Um caso recente mostrou até onde pode ir a censura de filmes na China. O longa australiano Together, dirigido por Michael Shanks e que é estrelado pelo Dave Franco e pela Alison Brie, foi exibido em pré-estreias na China essa semana, mas com mudanças digitais que transformaram um casal gay em um casal heterossexual. As cenas originais circularam online e mostram as alterações gigantescas que o governo chinês fez, né? Em uma dessas cenas, o rosto de um homem foi substituído pelo de uma mulher. Em outras cenas, referências ao relacionamento entre esses dois caras foram simplesmente apagadas. Até mesmo uma cena de nudez masculina no chuveiro recebeu uma camada extra de vapor digital para esconder o corpo. A distribuidora global Neon reagiu, dizendo não ter autorizado essas edições e exigindo que a versão modificada fosse retirada de circulação. O público chinês também criticou duramente. Ainda que a gente saiba do controle que o governo exerce sobre seu povo, os usuários da rede Douban, né, que é uma rede social chinesa lá, classificaram a intervenção como distorção e desrespeito, já que não se trata apenas de cortes, mas de alterar a própria narrativa, né, que está vinculada a essa parte do relacionamento entre dois homens. Esse tipo de prática não é nenhuma novidade no país, tá? A China consegue controlar muito bem o que a gente fica sabendo a respeito dessas crises internas. Mas conteúdos LGBT continuam a ser censurados por lá. O casamento entre pessoas do mesmo sexo não é reconhecido oficialmente. E desde fevereiro, diversas escritoras de ficção homoerótica foram presas. No cinema, houve casos semelhantes, como em Oppenheimer. Tem aquela cena, né, que a Florence Pugh aparece nua. Lá na China, ela aparece com um vestido, que não foi usado para gravar o filme original. Esse episódio reacende o debate de que até que ponto a tecnologia de edição, especialmente gerada por IA, né, pode ser usada para manipular histórias, personagens e até identidades em nome da censura. A verdade é que a China sempre fez isso, né? Você pode chamar ela do que você quiser, mas ela é um regime autocrático de apenas um partido desde a Revolução Comunista lá na década de 50 pelo Mao Tse-tung. E agora ela está engajada em criar a sua estabilidade econômica e não vai deixar nenhum filme sem vergonha atrapalhar os valores morais dessa sociedade que tem campo de concentração para muçulmanos, que é absolutamente preconceituosa com diversidade sexual e que mantém os seus inúmeros pobres escondidos das câmeras, enquanto faz um esforço tremendo para uma propaganda mostrando que a China é o melhor lugar do mundo.
Olha, meu irmão, esse programa espero que te faça pensar, porque como você já ouviu aqui, pensar é um luxo. Então, se você tiver certeza de alguma coisa, você tá no caminho errado. Tem que avaliar sempre. Vamos fechar de maneira leve aqui, ó. Quem é que curte Lego aí? Eu curto muito Lego. Inclusive, se você estiver vendo por vídeo, dá uma olhada aqui no Lego que a minha mulher montou esses dias. É um bonsai, ó. É um bonsai, um Lego bonsai. Ele é um Acer japonês, né? De outono. Todo vermelhinho, ó. Você consegue mexer os galhos e tal. É bem legal, né? E isso me deixou pensando, né? Como que um Lego vira um Lego? Porque eu ainda me lembro de infância de Legos não serem árvores nem nada, eram coisas que a gente montava, edifíciozinhos, brinquedinhos. E aí eu fui atrás desse processo porque vi uma matéria na Fast Company a respeito exatamente disso, do processo de criação, que é absolutamente secreto. Olha só que loucura, tá? Secreto e fascinante de toda essa indústria de brinquedos. Ao contrário do que muita gente pensa, não é só juntar os bloquinhos até parecer alguma coisa, né? Cada kit que chega às prateleiras, tipo esse meu bonsai de Lego aqui, passa por um funil rigoroso que começa no Lego Ideas, uma plataforma onde fãs do mundo inteiro podem enviar projetos. E aí, quando uma ideia alcança 10 mil votos, ela não vira produto automaticamente, mas ela entra numa triagem que avalia se é fisicamente possível montar o modelo apenas com as peças que já existem. Eles avaliam também se não tem conflito de propriedade intelectual e, é óbvio, também avaliam se faz sentido comercial em diferentes mercados. E tem uma coisa que eles olham que se diz Lego personality, né? Se a ideia da pessoa parece um Lego, né? Isso significa se o modelo precisa ter significa que o modelo precisa ter o equilíbrio entre certo realismo e abstração, né? Sem perder a linguagem própria ali dos blocos de Lego, né? E a partir daí os designers da empresa praticamente reconstroem tudo do zero. Eles usam softwares internos para testar proporções, resistência estrutural, jogabilidade. O processo pode levar de 1 a 2 anos entre uma ideia e ir parar numa loja. E passa por várias etapas, tá? Primeiro, esqueleto estrutural, quase como uma engenharia pura do negócio mesmo. Depois, protótipos físicos, aonde testam truques para transformar peças rígidas em algo que sugira cabelo, por exemplo, né? Ou tecido, ou formas orgânicas. Em seguida vem as sessões de teste, com crianças e adultos para avaliar se a montagem é intuitiva e divertida. E o final do processo é o refinamento, que define as cores, o acabamento, as instruções, que são tão importantes quanto o kit em si. Inclusive eu não tenho aqui agora, a caixa tá lá na sala, mas o manual de montagem desse Lego que eu tenho aqui é incrível. É uma peça por si só. No centro de tudo da Lego tá essa ideia da abstração, né? Decidir o que simplificar e o que detalhar. Esse jogo que faz o cérebro reconhecer vida em um monte de peças de plástico. O resultado é que de centenas de projetos que chegam a 10 mil votos todos os anos, apenas uma fração mínima vira produto. Em 2023, que é o último dado liberado, foram 177 ideias no patamar de aprovação popular, mas só 5 passaram por todo o processo e foram parar nas lojas, né? Então, assim, parte do charme do Lego é isso, né? Cada caixa lançada carrega meses de design, engenharia, psicologia e não só uma boa ideia, né? Um desejo de nostalgia para brincar com um brinquedo que a gente brincava quando era criança. E é por isso que a marca consegue manter o seu status. Mais do que brinquedo, cada kit é um objeto de desejo cuidadosamente lapidado. E é legal o Lego, né? Isso aqui é minha decoraçãozinha aqui do estúdio. O Refil vai ficando por aqui, entregando mais uma semana. E aí, já escutou o de segunda, o de terça, o de quarta, o de quinta? Volta atrás, tá? Porque o Refil não é 100% factual. Ainda que eu busque aqui assuntos do momento, as coisas demoram um pouco pra ficar velhas. Então, se você maratonar, cada episódio vai ter uns 20 minutos, você vai ter conteúdo pra gastar nas rodas de conversa, nos grupos da família, na conversa da firma, no cafezinho, porque, ó,
O Refil vai ao ar de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts. Você pode me seguir no Spotify ali, dar 5 estrelas, fazer comentário, compartilhar com os amigos. No canal você se inscreve, né? Porque o YouTube paga e, pô, me ajudem a receber uma grana do YouTube. E você também pode seguir no Instagram, @Refil Podcasts. Eu sou o Arthur Gubert, estou de volta na segunda-feira pra gente começar mais uma semana de Refil. Se liga no apito final que eu me despeço. Tchau, tchau.